Era uma tarde comum, dessas em que nada parece acontecer de extraordinário, mas em que o silêncio das horas guarda pequenos detalhes que, mais tarde, se transformam em lembranças profundas. Eu caminhava pela rua, observando o movimento cotidiano, os passos apressados de quem voltava do trabalho, as vitrines iluminadas e os sons distantes da cidade. Nada parecia diferente, até que um simples pedaço de papel no chão chamou a minha atenção. Era um bilhete amassado, quase ilegível, mas que trazia uma frase escrita com urgência. Não esqueça, amanhã pode ser tarde demais. Aquela frase ficou martelando na minha mente, como se tivesse sido deixada ali de propósito, esperando que alguém a encontrasse. Peguei o papel e, por alguns segundos, fiquei parado observando as pessoas ao redor, imaginando quem teria escrito aquilo, para quem teria sido destinado e por que havia se perdido. Poderia ter sido parte de uma lista de recados, um lembrete de médico ou algo muito mais profundo, como um aviso carregado de sentimento. O curioso é que, ao ler aquelas palavras, comecei a pensar sobre todas as coisas que costumamos adiar, as conversas que deixamos para depois, os encontros que prometemos e nunca marcamos, as pequenas atitudes que empurramos para o futuro, acreditando que sempre haverá tempo. Continuei andando, mas a frase me acompanhava e, a cada passo, minha mente abria janelas de lembranças. Lembrei da vez em que quase perdi a chance de visitar uma pessoa querida, porque sempre deixava para amanhã. Até que, num instante, o amanhã já não existia. Lembrei das vezes em que evitei dizer o que sentia, guardando as palavras como se fossem moedas preciosas, que não poderiam ser gastas. E como isso no final me custou mais caro do que se tivesse falado no momento certo. O bilhete parecia carregar uma força estranha, como se fosse um chamado para refletir sobre o valor do presente. Senti que precisava guardá-lo como quem guarda um talismã. Dobrei o papel com cuidado e coloquei no bolso, mas minha mente já não era a mesma daquela caminhada inicial. O cotidiano, que até então parecia rotineiro, ganhou uma camada de mistério. Quem teria escrito aquilo e por que justamente eu o encontrei? O curioso é que, quando passamos a enxergar o mundo por meio de uma mensagem inesperada, tudo ao redor ganha novo sentido. O som dos carros já não era apenas ruído, mas lembrava a pressa de quem corre sem perceber os instantes preciosos que estão se perdendo. O vento frio que tocava o rosto parecia um lembrete físico de que o tempo não para, de que cada segundo vai embora sem retorno. Até as pessoas desconhecidas na rua, com suas sacolas de compras e semblantes cansados, pareciam carregar histórias escondidas, segredos guardados, que talvez também começassem com um bilhete esquecido. Cheguei em casa e coloquei o papel sobre a mesa. Fiquei observando aquelas poucas palavras, tentando decifrar se havia algo além do óbvio. Não esqueça, amanhã pode ser tarde demais. A simplicidade da frase escondia uma profundidade que não se revelava por completo. Pensei em quem poderia ter escrito. Um filho lembrando o pai de cuidar da saúde, uma pessoa apaixonada querendo se declarar, alguém prestes a tomar uma decisão importante. Talvez tivesse sido apenas um lembrete banal, mas a forma como chegou até mim o transformava em algo maior. A noite caiu e o bilhete ainda estava lá, me encarando. Decidi guardá-lo dentro de um livro, como quem esconde um segredo para si mesmo. Escolhi um daqueles livros que quase nunca abro, talvez na esperança de que, quando o encontrasse novamente, ele pudesse me surpreender de novo, como um aviso que volta quando mais precisamos. E enquanto fechava, percebi que esse gesto era, na verdade, uma promessa silenciosa, a de não esquecer que a vida não espera, que as oportunidades escapam como folhas ao vento e que o amanhã pode mesmo ser tarde demais. Com o passar dos dias, percebi que aquele pequeno bilhete começou a influenciar minhas escolhas. Quando pensava em adiar um telefonema, lembrava da frase. Quando surgia a vontade de deixar para depois um encontro ou uma palavra de carinho, eu me lembrava de que o tempo é impiedoso, até mesmo em situações simples, como experimentar um novo café, caminhar por uma rua diferente ou simplesmente parar para observar o pôr do sol. Comecei a dizer a mim mesmo: faça agora, viva agora. O mais curioso é que, ao adotar essa postura,
percebi mudanças sutis acontecendo ao meu redor. Pessoas que eu não via há tempos começaram a reaparecer. Oportunidades que pareciam distantes se aproximaram. E até os dias mais comuns começaram a carregar pequenas surpresas. Era como se o universo tivesse esperado aquele bilhete para me mostrar que o cotidiano pode ser extraordinário, desde que a gente se permita enxergá-lo. Um dia, ao reorganizar algumas coisas em casa, encontrei novamente o livro onde havia guardado o bilhete. Lá estava ele, silencioso, amassado, mas ainda carregando aquela frase. Foi nesse momento que percebi algo que não havia notado antes. No canto inferior, quase apagada, havia uma palavra escrita em letras miúdas. Era um nome, o nome de alguém que eu não conhecia. Aquilo me deixou intrigado. Quem seria essa pessoa? Seria o autor do bilhete ou o destinatário? Pesquisei o nome na internet, sem muitas expectativas, e para minha surpresa encontrei algumas referências. Era alguém que havia morado na mesma cidade, mas que já não estava mais entre nós. Uma história breve, contada em uma nota de jornal de anos atrás, sobre uma pessoa que partiu de forma inesperada. O coração acelerou? Seria coincidência? Ou aquele bilhete era de alguma forma um eco deixado no tempo, uma mensagem que sobreviveu para chegar até mim? Naquele instante, senti uma mistura de arrepio e fascínio. A vida tem dessas coisas. Às vezes, um detalhe aparentemente banal se transforma em ponto de reflexão, como se fosse um lembrete vindo de outro lugar, talvez até de outra época. E, ainda que nunca descubra a verdade completa sobre quem escreveu, percebi que o bilhete já tinha cumprido sua função. Ele me fez olhar para a vida de outra forma, me fez perceber o valor de cada instante e me mostrou que até o mais simples pedaço de papel pode carregar uma revolução silenciosa. Enquanto guardava novamente aquele bilhete no livro, pensei que talvez ele nunca tivesse sido perdido. Talvez sempre tivesse estado no caminho certo, esperando que alguém o encontrasse. E, de alguma forma, esse alguém fui eu. Desde então, passei a reparar mais nas pequenas coisas do dia a dia, nas coincidências que parecem banais, mas que escondem significados ocultos. Afinal, quem garante que o acaso não é apenas uma forma delicada do destino se manifestar? Talvez tudo esteja conectado por linhas invisíveis, e um simples bilhete no chão pode mudar o rumo dos nossos pensamentos, nossas escolhas e até o modo como enxergamos a vida. E assim, toda vez que olho para aquele papel guardado, me lembro de que a vida é feita de instantes, e que adiar o que sentimos, o que queremos ou o que precisamos dizer pode ser o maior erro, porque no fim das contas, amanhã pode mesmo ser tarde demais.